Eu tenho visto os maiores comentários sobre o VAR. Eu vi um rapaz da Fox Sport dizer que o VAR lá na Europa funciona, e que a CBF e que a FIFA deveria pensar um pouco antes de deixar o VAR no Brasil. Eu concordo com ele, mas eu não sei se ele disse que era culpa do Brasil. Se disser que é culpa do Brasil, vai tomar cacetada. Eu não aceito quando alguém diz isso é coisa do Brasil. Coisa do Brasil não. O Brasil não lê, não fala, não escreve, não pensa. É culpa quando acontece uma coisa errada, é culpa do vagabundo que fez a coisa errada. Não culpa o Brasil. Mas eu acho que ele não disse isso não. Na Europa, vamos dizer, o VAR, na Europa, por que emplacou? Porque lá os árbitros são profissionais. Eles sabem que tem que trabalhar, mostrar serviço, porque senão eles perdem o emprego. Eles podem, se eles deixarem o VAR tomar conta, eles podem passar a condição de coadjuvante. Aí vão receber por fazer bico. Na Europa, os árbitros têm o VAR, mas eles atuam, porque eles não querem perder a condição de profissionais da arbitragem. No Brasil é diferente. No Brasil, o árbitro de futebol não é profissional, não tem emprego de árbitro. Ele faz um bico apitando. Então, se está fazendo bico, estou nem aí, deixa o VAR. O VAR que é o empregado, que vai que recebe dinheiro é o empregado mesmo, todo jogo o VAR está dentro, então deixa o VAR resolver. Nós somos escalados para um jogo, para outro não. Agora, se o árbitro tivesse um ordenado e ganhasse todo mês, independente de ser ou não escalado, aí sim eles teriam medo de perder o emprego, aí sim eles se tornariam os protagonistas, não deixariam o protagonismo com o VAR, como estão deixando. Eles estão esperando que o VAR resolva tudo. E no futebol o VAR não vai resolver tudo. Vou dar só uma liçãozinha a esses caras que adoram falar em VAR. O VAR funciona maravilhosamente bem no tênis, que é simplesmente para saber se a bola saiu ou entrou. Se foi dentro ou fora. Só isso. Só isso. O VAR não interfere para saber se o cara deu uma raquetada de revés 3. Não. No vôleibol, é só para saber se o cara triscou na rede, se a bola foi dentro ou fora. Mas o VAR não interfere em 2 toques. Bateu na mão, não interfere. No futebol americano, o VAR funciona porque o jogo já para a cada final de jogada. Concluiu a jogada, concluiu o passe para o jogo. Aí tem espaço. Mas no futebol não. O futebol, meu amigo, o futebol é arte pura. Futebol, quem joga futebol é um artista, um dos melhores artistas, mais privilegiados artistas do mundo. Que ele faz com o pé, quem joga futebol, faz com o pé o que poucos não conseguem fazer com as mãos. Por isso que Pelé é o atleta do século. Por isso que Pelé, vou dar só uma de Pelé. Você viu o que disse aquele grande historiador? Pelé poderia muito bem se sentar numa mesa ao lado dos gênios da humanidade. Miguel Ângelo, Da Vinci, Bach, Beethoven, Shakespeare, Dante, sentar numa mesa com esses caras, gênios da humanidade, e tratá-los de caros colegas, porque ele é tão gênio quanto qualquer um desse aí. Ele fez com os pés. Para você ver a importância do futebol. O VAR no futebol tem que ficar lance interpretativo. O VAR deveria saber somente o seguinte: linha de impedimento, está impedido ou não. A bola entrou no gol, poderia ser um chip. Agora, aquele VAR, depois do gol, do pênalti, se o camarada triscou no outro, lance interpretativo, é um tal de um lance interpretativo. Aquela anulação daquele gol do Internacional, aquilo foi uma aberração. Eu não sei como é que o cara anula um gol daquele. Então, o futebol é arte. O futebol é arte. Por isso que vários motivos o VAR não está dando certo no Brasil. Primeiro porque os árbitros vivem de bico, fazendo bico, não são profissionais. Aí, é que a gente ganha pelo jogo que apita, então deixa o VAR tomar conta, resolver. E o VAR é controlado por árbitro também, que erram também, porque as imagens são horríveis. São horríveis, eu vejo, as imagens são horríveis, não são conclusivas. O futebol tem muitas coisas, o futebol é arte, tem muita arte. Então você, não sei, eu acho que no futebol o VAR deveria limitar. Impedimento, foi impedimento, pronto. Impedimento e
a bola entrou. Pronto. Acabou. Fora disso aí, falta. Esses negócios não. Pênalti, falta. Não, isso aí não. Tem que ficar no cargo do árbitro. Eu vou dizer um negócio aqui sobre o futebol que eu acho que eu vou ser gozado no mundo inteiro. O futebol deveria ser a sétima arte e não o cinema. Ou vocês acham que o cinema é chamado de sétima arte porque o cara vai lá, interpreta, faz aquilo? Não, não. O cinema é chamado de sétima arte simplesmente pela ordem temporal de aparecimento no mundo das manifestações estéticas da subjetividade humana. Aquilo que nasce dentro de você, você bota para fora esteticamente através de uma arte. Então, por exemplo, antes tinha 6 artes, 6 maneiras do cidadão, do ser humano se manifestar esteticamente, tirar de dentro e se expressar. Qual era? Arquitetura, que é a primeira de todas. Literatura, pintura, música, dança e escultura. Aí quando foi, no ano de 1900, 2 irmãos franceses, Louis e Auguste, descobriram a máquina de filmar. Aí o cinema entrou como sétima arte, como Pilatos entrou no crédito. Ele disse que não tinha nada era só a máquina de filmar. Entrou com a máquina de filmar. Aí sétima arte. Não é por causa de interpretação, não é nada não. Simplesmente porque a máquina do cinema foi descoberta quando só tinha 6 formas de manifestação da subjetividade humana. Então, a sétima foi a criação de uma máquina. Só que 132 anos, 137 anos antes, os ingleses inventaram o futebol. Vocês se lembram que um dia desse, a Meryl Streep, né, disse o seguinte: futebol americano, futebol não é arte. Não é arte. O futebol americano não é não. Agora o futebol association é arte. E se eu pudesse haver uma contagem, ele seria a sétima arte e o cinema a oitava arte. A oitava arte. Tá bom? Para você saber o que é futebol. Futebol é pra gente, é pra quem sabe. Então coloca lá não, porque a tecnologia a serviço do futebol vai te lascar. A tecnologia a serviço do futebol. Tecnologia prejudicando o futebol. Na Europa ele age, você pode olhar, ele é objetivo, age em poucos lances. E quando age, rapidamente, chamado pelo juiz. Aqui não, aqui meu amigo, é um tal de parar o jogo aqui. De 90 minutos, a gente só vê 70 minutos, os caras ainda param 10, 15 para perder tempo com a arbitragem. Então, eu sou a favor, vou acompanhar o raciocínio daquele rapaz do Fox Sports. A FIFA deveria fazer uma avaliação mais criteriosa, estudar, discutir com a CBF, vamos profissionalizar os árbitros para que eles possam trabalhar e não se deixarem levar, não perderem o protagonismo para o VAR. Devia, antes de colocar aqui no Brasil, deveria pensar, não é porque o Brasil é desorganizado, porra nenhuma disso, nada disso. É porque, primeiro, foi feito de supetão, e segundo, o VAR está interferindo em assuntos que não lhe diz respeito. Não é arte. Foi impedimento? Foi a linha de impedimento. A bola entrou, entrou. Tchau. Esses lances interpretativos, VAR não interfere. Eu não entendo. Não interfere em falta, interfere em pênalti. Eu quero saber qual é a diferença. Os dois são pênaltis. Só que uma é penalidade máxima e outra é penalidade comum. Eu acho que chegou a hora de CBF dar uma olhadinha com muita atenção no VAR. No VAR. Eu já disse e vou repetir. O VAR é maravilhoso no tênis porque apenas olha se a bola saiu. No vôlei, se a bola saiu, se alguém triscou na rede. E no futebol americano, porque na conclusão, concluiu a jogada, para. Então ele pode ser acionado, que já está parado o jogo. Mas no futebol, a dinâmica do futebol, que é um negócio de toque, de jogada de efeito, essa coisa linda que é o futebol, não pode ter interferência de máquina, não pode, de tecnologia não. Futebol não pode sofrer interferência de máquina nem de tecnologia não. Eu acho que é bom se rever, se olhar, dar uma olhadinha no VAR, no futebol, principalmente no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é pura arte. Aquele abraço.